Vamos ouvir agora Rastro de um Adorador com River Kennedy. E na sequência, nós vamos ouvir a Palavra de Deus. Não saia daí. Preciso mudar minha vida, melhorar um pouco mais com Deus, meditar mais em suas palavras, não esquecer os mandamentos seus. Eu preciso de experiência, entender o lado bom da vida, ser fiel em todos os sentidos, saber que Deus é a porta de saída. E por onde eu vier caminhar, que fique um rastro de um adorador, que os aplausos não venham me tirar o foco do Senhor. A fama e o reconhecimento não me afaste da tua presença. Neste mundo de tribulação, quero ser diferença. Eu quero mais unção, quero é cantar
Que maravilha, maravilha! Você acabou de ouvir então o cantor River Kennedy, nome do louvor, Rastros de um Adorador. E agora vamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que se conta no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11 e a partir do versículo 19. Eu convido você neste momento a fazer essa leitura junto comigo, que você possa acompanhar e aprender por meio das Escrituras o que Deus tem para nos ensinar. Porque a palavra de Deus, ela foi escrita para nos ensinar, corrigir, nos advertir. Então é necessário que a gente venha crescer na graça e no conhecimento. Bom, Atos, capítulo 11 e no versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Bom, primeiramente nós vamos falar sobre esse versículo 19. Atos capítulo 11, versículo 19, está dizendo que os seguidores, ou seja, os discípulos, os judeus de Jesus, eles foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Estevão era um homem, ele era diácono, cheio do Espírito Santo, né? Responsável pela assistência social daquele tempo, foi separado para cuidar das pessoas que passavam por dificuldades. E nós vemos aqui que ele foi morto. Né? E naquele momento que ele foi morto, houve uma perseguição. Nessa perseguição, os judeus se espalhou. E a palavra diz que alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia. E o que eles estavam fazendo? Diz que estava anunciando a palavra de Deus para todos. Não. Somente aos judeus. Judeus era considerado o povo de Deus. Então, naquele tempo, havia uma exceção de pessoas. Né? Estava ali pregando a palavra apenas para os judeus. Agora, presta atenção no versículo 20. Diz assim: mas outros que eram de Chipre e da cidade de Cirene foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, ou seja, aos gregos, aos gentios, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor. Então ali eles começaram a ensinar, eles começaram a falar o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, e aquele povo que não era judeu, mas gregos, gentios, receberam a palavra do Senhor. Diz assim: o poder do Senhor estava com eles, ou seja, a mão do Senhor estava sobre eles. E o que aconteceu? Muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Bom, a primeira coisa que nós vamos compreender e vamos entender que o versículo 19 nos fala que alguns estavam anunciando a palavra somente para os judeus. Outros começaram a anunciar a boa notícia aos gregos, aos gentios. E quando eles começaram a anunciar a palavra do Senhor aos gregos, aos gentios, o poder de Deus se manifestou. Muitos creram e se converteram ao Senhor. O que eu quero dizer hoje, fazendo uma comparação, judeus eram o povo escolhido de Deus para a salvação. Os gentios não faziam parte. Olhando para os dias atuais, vemos quem faz parte são os cristãos. Aqueles que são do mundo e não aceitaram Cristo, não faz parte da promessa. Mas algo interessante o que acontece hoje?
muitos estão anunciando a palavra para os cristãos e deixando de anunciar a palavra para as pessoas que estão fora do reino. Muitas pessoas hoje querem pregar a palavra de Deus na igreja, no altar, no microfone, aí é fácil, mas não querem ir em busca das ovelhas perdidas. É assim? Então nós vemos que muitas das pessoas hoje estão precisando de ouvir as boas novas de salvação. Assim como aquele povo fez, né? Começaram a anunciar a palavra do Senhor aos gregos, aos gentios, e a mão do Senhor estava com eles, muitos se converteram ao Senhor. Muitas pessoas creram. Creram no quê? Eles creram nos ensinamentos, a qual estavam ali falando o que Jesus fez, que Jesus ensinou, que Jesus era o caminho para a salvação. E eles creram. Então, olha só, ali começou a haver o crescimento. E hoje muitos ministérios, muitos lugares querem o crescimento, mas não estão buscando as ovelhas que estão no mundo. Hoje nós vemos que muitos querem crescimento, mas querem pregar somente na igreja, somente para o cristão. E quem precisa ouvir a palavra de Deus é aqueles que não estão na igreja. E hoje há muitas maneiras, muitas formas de a gente anunciar a palavra do Senhor. Nós podemos anunciar a palavra do Senhor por meio das redes sociais. Tem TikTok, tem YouTube, tem WhatsApp, tem tantas coisas, mas muitas das vezes as pessoas perdem tempo com essas ferramentas para divulgar as coisas do mundo e deixando de falar do reino de Deus. Quantas pessoas estão neste momento precisando de ouvir boa palavra? E ao você anunciar boa palavra, ao você anunciar Cristo para essas pessoas, elas podem se converterem e serem salvas. E às vezes, muitas das vezes, você perde tempo nas redes sociais, deixando de fazer algo tão importante e se preocupando com coisas que não têm tanta importância. Bom, aqui nós vemos que o poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram. E o versículo 22 nos diz que essas notícias, que notícia? A notícia que os gregos, os gentios, receberam a palavra e se converteram, essa notícia chegaram até a igreja de Jerusalém. Jerusalém, nós sabemos que é o lugar que Deus escolheu para ali habitar, colocar o seu nome, ter o lugar de adoração. E chegou essa notícia em Jerusalém. O que aconteceu? Então, essa notícia chegou à igreja de Jerusalém, que resolveu o quê? Mandar Barnabé para Antioquia. Então, eles resolveram, a igreja de Jerusalém, não foi uma pessoa, não, houve uma reunião e escolheram Barnabé para ser o responsável pela igreja que estava surgindo na cidade de Antioquia. Presta atenção, Barnabé foi escolhido porque ele não era qualquer pessoa, era uma pessoa boa, era uma pessoa cheia do Espírito Santo, era uma pessoa que tinha fé. Isso a palavra está nos ensinando. E quando está surgindo algo novo, uma igreja, uma denominação nova, não é qualquer pessoa que você deve colocar. Não. Você tem que ver se a pessoa tem as qualificações morais, se a pessoa tem reputação, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, se é uma pessoa que tem fé, que confia no Senhor. E hoje, o que acontece? As pessoas estão colocando qualquer pessoa, sem experiência, sem qualificações, sem fé muitas das vezes, que não tem um bom testemunho e acaba prejudicando a obra de Deus. Bom, Barnabé então ele foi enviado para a igreja de Antioquia. E a palavra diz assim: quando chegou lá, ele viu como Deus estava
abençoando aquela gente. Ou seja, ele viu a graça de Deus sobre aquele povo, sobre os gentios, sobre os gregos. E a palavra diz assim que ele ficou muito contente, ele ficou feliz em ver a graça de Deus sobre aquele povo se convertendo ao Senhor. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. E uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela sempre vai ficar contente em ver pessoas se convertendo, aceitando Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, há uma diferença, uma pessoa que tem o Espírito Santo e aquela pessoa que não tem. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela sempre vai ficar contente em ver pessoas se convertendo, aceitando Jesus. E aquela pessoa que não tem o Espírito Santo, pelo contrário, vai ficar julgando, condenando a pessoa. Esse aí não vai dar em nada. É assim que acontece. Né? Pessoas que não crê que Deus ainda salva e muda a vida das pessoas. Bom, e quando Barnabé chegou ali naquela cidade, a palavra diz assim que ele animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Então Barnabé levou uma palavra de ânimo, né? Falando para que eles permanecessem firmes. Olha só, coisa boa, né? Você vê uma pessoa chegando, trazendo uma palavra de ânimo para você. Ei, permaneça firme. Não saia desse caminho. Continua. Talvez é isso que alguém está precisando ouvir neste momento. Talvez alguém está com poucas forças, está desanimado, está pensando em parar, está precisando ouvir uma palavra sua. Que você possa dizer para as pessoas: ei, não desista, não pare, continua, permaneça. Né? E aí você vai animar a pessoa. Então nós precisamos fazer a obra de Deus, levar boas palavras, estender as mãos. Bom, versículo 24 diz assim: Barnabé era um homem bom. Você está vendo aqui as qualidades de Barnabé. Ele era um homem bom. O que mais? Cheio do Espírito Santo e de fé. O que eu quero dizer para você é que não basta ser uma pessoa boa, né? Muitas das pessoas até pensam que eu vou ser salvo porque eu sou uma boa pessoa. Não. Ninguém será salvo por ser uma boa pessoa. Mas para você ser salvo, você precisa ter fé. Crer no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor Salvador e receber o Espírito Santo. Então você precisa ser bom, ser cheio do Espírito Santo e ter fé. Barnabé era uma pessoa assim, uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo e de fé. E muitos se converteram ao Senhor. Olha só, as pessoas se converteram porque eles viram que Barnabé era uma pessoa diferente. Era uma pessoa boa, uma pessoa que tinha o Espírito Santo e que tinha fé. Isso é muito importante. Que as pessoas possam olhar para a nossa vida e ver que houve uma mudança. E por meio da nossa mudança, as pessoas também vão mudar. Elas vão se converter. Elas vão conhecer Cristo em suas vidas. Então, o que eu quero dizer para você, não adianta você ter uma boa oratória, você louvar bem, mas você não viver de conformidade com a palavra do Senhor. É o seu testemunho que vai convencer as pessoas, não são suas palavras. Você pode cantar bonito, você pode ter uma bela oratória, mas se não houver uma mudança na sua vida, se o Espírito Santo de Deus não estiver na sua vida, você não vai conseguir convencer as pessoas. E quem convence as pessoas é o Espírito Santo de Deus, a qual ele habita em mim, ele habita em você, e o aceitou de todo o coração.
Bom, depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Olha só, Barnabé ele vai até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Aquele que mais adiante se transformou num Paulo, conhecido como Paulo, o apóstolo Paulo, mensageiro do Senhor, chamado por Deus, escolhido por Deus. Então, Barnabé era uma boa pessoa e ele investiu em Saulo. Ele fez um investimento. E você vai começar a entender, meus amados irmãos, que a obra de Deus era precisa de investimento. Barnabé, você vai ver que ele é uma pessoa totalmente diferente. Ele vendeu uma das suas propriedades e depositou todo o dinheiro ao pé dos apóstolos. E aí, Ananias, Safira, queria ser igual, né? Se aparecer. Ah, vamos fazer igual. Só que o que aconteceu? Eles também venderam uma propriedade, mas ficaram com uma parte, né? E queria mentir, né? Olha, daqui, ó, a gente vendeu por tanto, esse é o valor. Ou seja, mentira, engano. E o que aconteceu? Na igreja primitiva, a qual tinha o Espírito Santo, morreu Ananias e logo em seguida Safira. Por quê? Porque estavam com mentira. Então é isso que nós precisamos buscar pelo Espírito Santo, que aonde há o Espírito Santo, as pessoas que andam com mentira, com falsidade, com engano, não vão permanecer. E hoje há muitas pessoas agindo dessa forma, vivendo de aparência, com engano, com mentira, com falsidade, e até usando o nome do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, e o Senhor não tem falado nada. São falsos profetas, são pessoas que não conhecem as Sagradas Escrituras e falam aquilo que são das suas imaginações. Então, ele foi buscar Saulo, Barnabé foi buscar Saulo, né, investir no ministério de Saulo. E quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano, olha só, durante um ano ficaram junto com aquela gente, né? Com aquela gente daquela igreja e estava ali ensinando muitas pessoas. Então, um ano ensinando muitas pessoas. Olha só como é importante você observar as Sagradas Escrituras. Um ano ensinando muitas pessoas. E foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristão. Está entendendo? Foram chamados de cristão, mas ficaram um ano aprendendo o que é ser cristão. Hoje, tem pessoas que se orgulham de dizer: olha, eu estou 40 anos na igreja, eu tenho 60, eu tenho 20 anos. Não importa quantos anos que você está na igreja. O mais importante é o que você aprendeu. O que adianta você ver pessoas com 40, 50, 20 anos na igreja e não aprendeu nada? A palavra do Senhor diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós estamos vendo como é importante ensinar a palavra de Deus para as pessoas não serem enganadas pelos falsos profetas. Tudo que a igreja está precisando de hoje é de pessoas como Barnabé, como Paulo, homens bons, cheios do Espírito Santo e fé. Barnabé, ele investiu em Saulo. Só que houve um tempo que houve um desentendimento entre Barnabé e Paulo, por causa de João Marcos. E o que aconteceu? Barnabé, então, ele começou a investir no João Marcos. E Paulo? Paulo, ele começou a investir em Silas. E você?
Em quem você está investindo para o reino de Deus? Barnabé, ele investiu na pessoa certa. Paulo também investiu na pessoa certa. E você? Você está investindo na pessoa certa? Você está investindo em pessoas que foram chamadas por Deus, que têm o conhecimento, que têm o Espírito Santo, que têm fé, que está vivendo de conformidade com a palavra do Senhor? Em quem você está investindo? Nós vemos aqui que Paulo, ele recebia ajuda de Barnabé, mas houve um momento que houve um desentendimento. Mas Barnabé não deixou de fazer a obra de Deus, e nem Paulo. Às vezes, você pode ter um desentendimento, né, com seu irmão, mas você não pode parar de deixar de fazer a obra de Deus. Você não pode parar de deixar de investir na obra de Deus. Barnabé continuou, mas agora ele começa a investir em João Marcos. Paulo continuou, e agora ele começa a investir em Silas. E que você não pare, mas que Deus possa abrir os seus olhos e que você possa investir na pessoa certa para o reino de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Um forte abraço.